Falcão, pergunta do goleiro Leonino. Você, quando deixou o comando do esporte... Goleiro Leonino. Goleiro Leonino. @goleiro Leonino. Você que era o Leão. Ou é o Magrão, Luiz Carlos, ou o Danilo, que está no Inter. Pois teve uma mudança de goleiros lá recentemente, né? Você, quando deixou o comando do esporte, você disse que não entendeu muito, que você poderia ter ficado mais tempo, render mais. Ele quer saber se foi sua passagem, assim, foi uma passagem frustrante. E o esporte hoje ele está na lanterna, ele não venceu no Campeonato Brasileiro ainda, o Oswaldo está tendo trabalho lá. Qual que é o seu sentimento ao ver o esporte nessa situação no começo do Campeonato Sentimento, Brasileiro? evidentemente, de tristeza e frustrado, porque eu realmente não esperava, né? Até porque depois do ano passado ter feito uma campanha que a gente foi só inferior ao Corinthians, né? Nós chegamos no esporte, o esporte tinha nos últimos 14 jogos empatado 7, perdido 5, ganhou 1. Era um aproveitamento de rebaixamento, né? Claro que o Eduardo Batista estava lá, estava tentando resolver, mas tem horas que as coisas fogem um pouquinho, né, da mão. E a comissão do Eduardo era competente, mas ele não saiu, ele não foi demitido, ele saiu. Então nós chegamos nessa situação e terminamos o Campeonato Brasileiro como a melhor campanha só inferior ao Corinthians. Aí nós começamos no ano seguinte, é evidente que... O problema foi a remontagem do time. Aí eu vou chegar lá. Um outro detalhe, Paulo. Vocês ficaram a 3 pontos da Libertadores. Uma vitória da Libertadores. A uma vitória da Libertadores. Imediatamente 3 pontos abaixo do São Paulo, que é o representante brasileiro nas semifinais da Libertadores agora. Sobreviveu. Uma vitória teria colocado o Sport e o Sport não tinha ganho nenhum jogo no Campeonato Brasileiro até a gente chegar. Aí, enfim, ganhamos 2 jogos fora. Mas aí, quando perdemos 4 jogadores importantes, os 4 da frente, o Weber... Você já está falando para essa temporada, né? Essa temporada, o Elber, o Diego, o André e o Marlone, né? E aí nós fomos buscar, priorizar a substituição desses jogadores. E aí se buscou o Lênis, por exemplo, da Argentino Júnior, que é um jogador que ninguém discute, né? Começou muito bem, hoje caiu, está rendendo menos do que pode, mas foi uma contratação com a anuência de todo mundo, do futebol, do presidente, todo mundo, a anuência do Leonardo Doença, não tinha como não ser, né? Do outro lado, o Marco Gonzalez, para quem não sabe, da seleção chilena, só não está na Copa América, jogou o segundo jogo do campeonato, ficou lesionado 60 dias. E voltou, senão estaria certamente nos Estados Unidos com a seleção chilena. Jogou na Europa, um jogadoraço, né? Busquei um jogador parecido com o André, que eu queria, na realidade, era o Ábila, do Huracan, né? Mas era muito caro e nós buscamos o Vinícius, que é o jogador do Valência, que o Cruzeiro... Vinícius Araújo. O Cruzeiro vendeu para o Valência por 3,5 milhões de euros, 50%. Então, o jogador que teve no Cruzeiro colocou o Damião no banco, que é um jogador de muita qualidade, mas joga numa pressão absurda, né? E aí eu levei o Túlio, uma opção de segundo tempo para mexer às vezes no jogo, para um jogador que é o goleador do esporte hoje. Então, e faltava o meia, por lugar do Diego Souza. Aí nós fomos buscar, só que esse meia falta em qualquer lugar do mundo, né? Difícil de achar. Aí nós buscamos o Gabriel, do Cruzeiro, que estava sendo pretendido pelo Grêmio na época. Gabriel Xavier. Que também é um ótimo jogador. O Vinícius da Seleção Olímpica, inclusive. Então, eu priorizei essa modificação. Todos eles com a anuência do Departamento de Futebol do Esporte, né? E não tem como não ter anuência com o Marco Gonçalves, com o Lênis, com o Vinícius, jogadores de qualidade. Claro que estão jogando pressionado. E eu me sinto frustrado porque eu acho que tem um grupo para fazer uma campanha, se derem tempo ao Oswaldo, tem condições, sim, de fazer um campeonato excelente ainda. Paulo, deixa eu emendar aqui, porque eu fiz até em tom de brincadeira e disse com todo respeito a quem está lá, o Oswaldo é um grande técnico, que foi para o seu lugar, mas o Sport, nós todos compramos a ideia, e como estive lá com a seleção brasileira, estivemos juntos, nós todos compramos a ideia da organização do esporte, do presidente do esporte ser um presidente diferenciado, com uma visão mais à frente, um leque mais aberto, mais profissional. E falei daquela brincadeira que ele disse que você ia ser o Alex Ferguson dele. Você respondeu em tom de brincadeira para presidente, para isso só precisa ser reeleito. São 25 anos. Para ficar 25 anos só vai ter que ser reeleito várias vezes. E todo mundo riu e estava todo mundo na boa. Aí ele foi desclassificado da Copa do Nordeste nos pênaltis. E no dia seguinte, tomou o cartão vermelho. E o seu trabalho, eu sinto que você ficou frustrado. Independente disso. O que leva a isso? A um presidente dizer para você, você vai ficar aqui 25 anos, aquilo que a gente estava buscando, esse trabalho, a campanha de segundo turno, ficar a 3 pontos da Libertadores, e aí não veio o título pernambucano, e agora, nesse momento, o Sport está lá. Começa muito mal o Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento desse momento. O que leva
há um presidente que vende ao país do futebol, ou seja, ao mundo futebolístico do Brasil, essa imagem, que vendeu a todos, que dá uma declaração dessa, na primeira eliminação, vem cá. Obrigado. Eu fiquei frustrado, porque eu adorei Recife. Eu conheci Recife quando fui jogar ou quando ia trabalhar. Não é difícil gostar de lá, é bom demais, né? Não, e o povo é maravilhoso, o povo culto, sabe? E eu senti isso naquela semana. Quando eu fui demitido no domingo, na segunda-feira, dia 18, eu fiquei a semana inteira lá acertando as coisas e tal. E eu senti assim, um carinho absurdo das pessoas na rua, né? Isso para mim, e aí a frustração foi maior ainda, né? Por sentir esse carinho. Mas não, assim, da pessoa que está ali conversando contigo, não da passionalidade do estádio, né? Porque o estádio é passional, né? Às vezes quase sempre é passional, e isso que é o bom do futebol. Então eu fiquei realmente frustrado porque achei que dava para fazer uma campanha muito boa nesse brasileiro, né? Era só uma questão de tempo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro jogo nosso do Campeonato Pernambucano foi dia 31 de janeiro. E eu saí dia 18 de abril. Nesse período são 77 dias, Galvão. Você jogou 21 jogos. São um jogo a cada 3 dias e meio. Não se treina, né? Alguém vai dizer assim, mas os outros também são assim. Não é verdade. O Santa Cruz, que foi o campeão, ele manteve o mesmo time do ano passado. E fez algumas contratações pontuais. Então, o grupo já está formado. E no caso do Sport, foram 14 contratações. Mas o Santa Cruz também demitiu o treinador no meio do... No meio do campeonato. Mas o time era o mesmo. Quando a gente chegou ano passado, né, o grupo estava formado. Estava com algumas dificuldades, mas estava formado. Esse grupo é um grupo completamente novo. Tem 4 jogadores que falam espanhol. Quer dizer, além disso, os jogadores que vieram de outros centros. Até se adaptar, demora. Não é uma coisa muito simples. Futebol, 2 e 2 não são 4. Agora, Falcão, você acha que essa é uma cultura que o futebol brasileiro jamais... No esporte, eu achei que... No esporte, eu acreditei que fosse diferente. Daí a frustração dele. E um dado interessante, quando se falava isso, que o esporte não está ganhando, mas não joga bem, né? Eu pedi para a minha comissão dar uma olhadinha para mim, exatamente no final de março. Busca para mim, assim, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Belo Horizonte, os 2 do Rio Grande do Sul. Quero saber o aproveitamento deles até agora. O Sport tinha um aproveitamento melhor que Flamengo, que Fluminense, que São Paulo, que Palmeiras, que Grêmio, que Internacional. Esse era o aproveitamento do Sport no finalzinho de março. Por isso a surpresa. 17 dias depois eu fui demitido por causa do jogo com o Campinense. Então, eu fiquei preocupado. Será que todos os times estão jogando tudo isso para a gente não estar jogando bem? Eu fui buscar. E era impressionante. Dos 12 times, o Sport estava apenas atrás de Botafogo e Vasco, que só jogavam o Carioca, do Cruzeiro e do Atlético.